Oi aí, gente. Ai, vamos aproveitar que eu tô um pouco digna, que é raro esses dias, já que eu tô em casa o dia inteiro, pra contar exatamente como foi a minha prova do MI. Eu acabei de chegar do Registro Civil, já estou inscrita no Registro Civil. Ela me mandou um draft, tipo um borrador, eu não sei falar português, com a minha partida de nascimento nova daqui, para eu conferir que tava tudo certo. E agora, essa semana, eu passo lá para buscar. Aí, com isso, eu já vou na polícia para poder tramitar o meu DNI e o passaporte espanhol. Enfim, Mir, agora dia 5 abre a plataforma do Ministério para você poder começar a colocar suas especialidades. Então, dia 5, a partir do dia 5, todo mundo já pode entrar e começar a colocar sua lista de especialidades. Como eu falei nos vídeos aí para trás, quando você faz a prova do Mir, você não escolhe, né, nem a especialidade, nem o hospital. Então, todo mundo faz a mesma prova, é um exame nacional, não tem, cada hospital tem a sua prova, que nem no Brasil, não. É um exame só para todo mundo fazer a residência. E aí sai um número de ordem, que quando, né, todo mundo faz a prova, sai um número de ordem do 1 ao 12 mil e tanto, que foi o último que se inscreveu. Nesse ano, acho que foi 12 mil alguma coisa, para 8.700 e alguma coisa vagas. Então, o número de ordem é 90% nota da prova, 10% nota da média da faculdade. Tudo isso conforma 100% da nota. E contando que, apesar de ser choice, na nota da prova, cada uma errada diminui 0 alguma coisa ponto, 0,2 pontos, algo assim. Então, não dá pra ficar chutando, assim, apertei a direita. Mas, enfim. O que aconteceu com o meu MI? Como vocês sabem, eu tava trabalhando, né, esse tempo com telemedicina, então eu trabalhava desde casa, e então eu tinha certa flexibilidade horária, porque eu tinha meus horários que cumprir do trabalho, mas eu não tinha, né, que me tramitar, arrumar, sair, chegar. Então eu podia terminar o trabalho e no minuto seguinte já estar estudando. Então isso me favoreceu bastante, apesar de eu estar trabalhando 40 horas por semana. E o cronograma do MIR, que eu estava fazendo curso intensivo, eu comecei em junho do ano passado, fim de junho do ano passado, 2023. O curso, no começo, estava relativamente fácil de seguir com o trabalho, inclusive eu consegui adiantar bastante temas, mas aí quando chegou a segunda volta do meu curso, né, porque são várias voltas que aqui chamam, que são as fases. Então, a primeira fase, você passa um vistaço por toda a matéria, e aí chega a segunda fase, que eu acho que foi lá para outubro, foi que começou a complicar. Porque aí eu não conseguia ficar junto nunca mais com o cronograma, tentando conciliando as horas de trabalho. Porque, segundo o cronograma, eu tinha que estudar entre 10 a 12 horas por dia, trabalhando 40 horas por semana. Era tipo assim, não tinha como. Então, o que eu fiz? Eu priorizei estudar, ver os conteúdos, repassar, ver as classes e não fazer simulacro. Porque, na verdade, eu sentia que eu não aprendia com simulacro, não me servia de nada, eu perdia o tempo, era um dia inteiro que eu perdia de estudo, porque o simulacro eram 4 horas e meia que você tem que fazer o simulacro, né? Simular, você tá fazendo como se fosse o dia do seu MI, você tinha que fazer 210 perguntas e papapá. Todo mundo me falou, faz, porque é bom, importante pra você aprender como fazer a prova, pra você aprender a organizar seus tempos e tal. Não fiz. Erro. Não no sentido de aprendizado, porque na verdade o simulacro tinha umas perguntas muito estranhas que eu ia corrigir depois e eu não sentia que eu aprendi alguma coisa com as perguntas do simulacro. Mas realmente eu senti que faltou na questão de contabilizar o tempo. Eu não tinha ideia em quanto tempo eu fazia 210 perguntas, porque eu devo ter feito 3 simulacros. Então, e nesses 3 que eu fiz, como a maioria das vezes eu fiz quando tava no comecinho do curso, então a maioria, eu não lembrava de nada. Então várias eu marquei pra qualquer coisa, só pra terminar logo. Então realmente eu terminava logo. Em 3 horas eu terminava o simulacro e tchau. O que aconteceu no dia do MI? Eu perdi completamente a noção do tempo. Assim, foi uma coisa inexplicável contando hoje, mas eu sentei, acho que o exame começou às 4 e até 8h30. Da pergunta 1 a 30, eu acho que eram imagens, então todo mundo te aconselha a não começar pelas imagens, porque são mais difíceis. Então eu comecei pela pergunta 50, para ficar meio redondo. Aí eu queria fazer 50 perguntas, passar a grixa, né? A grixa, nas bolinhas. Assim, eu pensei, vou fazer blocos de 50. O que aconteceu? Da 50 a 100, eu fiz assim, bem. Quando eu cheguei na 100, eram 6 horas. Eu fiz 2 horas, eu fiz 50 perguntas. A hora que eu vi, eu falei. E aí, eu comecei a desesperar. Então, da 100 a 150,
E eu devo ter feito em 1 hora. Então, era 7 horas, me faltava 1h30 e eu tinha a metade do exame mais as 10 de reserva. E aí, eu comecei a desesperar, então eu tinha feito da 50 a 100, da 100 a 150. Eu fiz da 50 a 210, eu juro, assim, eu nem sei em quanto tempo foi. Essas perguntas eu nem marquei no exame. Antes eu tava fazendo o exame e depois passando pra Grisha. Era assim, papapá, direto na Grisha. Era, não tinha, sem pensar. Papapá. Hora que eu olhei, 8 horas. 8 horas eu tinha que fazer as 30 perguntas de imagem, as 20 que entre a pergunta 30 e a 50 e as 10 de reserva. As imagens, meu filho. Aí, eu sei que talvez eu tenha ido bem, porque eu não tive tempo de viajar na minha cabeça, não. Era assim, vi um olho, palavras-clave. Eu não li nem o enunciado inteiro. Palavras-clave do enunciado. Mulher, toxoplasmosis, pum. Outro. Scan, cérebro, pum. Palavra-clave, isso. Mas assim, eu não chequei, eu não li 2 vezes. Assim, eu fiz todas as imagens, faltava 15 minutos, faltava essas 20, entre a 30 e a 50 e as 10 de reserva. Meu filho, 15 minutos eu fiz 20 perguntas, você não tá entendendo. Da 30 a 50 foi assim, palavras-chave, mas mais rápido ainda que as imagens, porque não tinha imagem pra ver. Então era pum, direto na grixa, pintando bolinha, pintando bolinha. 5 minutos eu fiz as 10 perguntas de reserva. Eu não sei como. Eu acertei, de 10 eu acertei 8 de reserva. E que bom, porque eles anularam acho que 4 ou 5 perguntas, então quando eu anulo uma pergunta, sobe uma das de reserva. E as 4 ou 5 primeiras eu tinha acertado, então me favoreceu muito. Eu tava no posto 5.200 e alguma coisa. Pensa, quando saíram as impugnações, que aqui chamam quando anula a pergunta, anula, sobe uma de reserva, né? Anula, sobe uma de reserva. Eu fui quase 200 postos pra frente do meu número de ordem. Então, tipo assim, me favoreceu, devem ter anulado várias que eu tinha errado, e subir as de reserva que eu tinha ido bem. Enfim, é uma coisa de louco hoje quando eu conto como que eu perdi a noção tanto do tempo. Mas assim, eu acho que é porque as primeiras eu tava achando, eu tava eu tava confiante, eu tava pensando, nossa, eu sei, pensando, circulando, com cores, gente, colocando assim de verde, a que era marcar correta, a de rosa marcar incorreta, pra eu não me confundir. Tchau. Então, assim, para quem tá vindo depois, façam simulacros não com o intuito de aprender, porque realmente simulacro não é para aprender. Tem umas perguntas muito descabidas. Na maioria das vezes você vai corrigir, você corrige e fala, não, era essa, tá bom, e passa. Não tem muito aprendizado. A questão do simulacro realmente é importante para você monitorizar o tempo. Não faça como eu, que não ignore o simulacro totalmente, e quando você fizer, não faça por fazer, porque também não adianta. Eu fiz por fazer, lendo essa pergunta, isso que eu não sei, isso que eu não sei, também não serve, porque eu tinha preguiça de pensar. Eu acho que faltava muito conteúdo para eu ver ainda, né? Eu tava no comecinho do curso preparatório, então eu pensava, eu não sei isso aqui, não lembra, umas coisas muito finas, sabe? Nome de gene, nome de fármaco, nome de algoritmo diagnóstico, não lembrava. Então, era tipo, preguiça de pensar, eu olhava e falava, eu só queria terminar, porque era um parto ficar sentada 4 horas fazendo aquele negócio. E aí, o que aconteceu, né? No dia do dormir, eu acho assim, por um lado, eu tive muita sorte. Essa questão, por exemplo, das perguntas de reserva foi sorte. E ao mesmo tempo, eu sinto que talvez eu tivesse sido pior se eu tivesse tido mais tempo, porque eu ia duvidar de muita resposta, eu ia ler, eu ia repassar as perguntas que eu já fiz antes de passar para a Grisha, eu ia conferir se era aquela resposta, eu ia ter mudado algumas respostas, eu não tive tempo de fazer isso, então meu MIR foi muito intuitivo. Eu tive que ler, realmente a primeira coisa que veio na minha cabeça, o primeiro diagnóstico, eu tive que marcar, porque eu não tinha tempo de pensar, não tinha tempo de ver, deixa eu pôr uma bolinha nessa aqui, agora eu penso bem se é essa aqui mesmo, se pode ser outra, não teve isso. Então, parece que isso me favoreceu. Parece que eu funciono melhor assim, do que eu ficar checando 1000 vezes se eu errei, se tá certo, se pode ser outra coisa. Enfim, não sei se isso ajuda alguém, mas assim, façam simulacros não com o intuito de aprender, senão com o intuito de realmente saber cronometrar o exame. Você tem que saber em quanto tempo você faz um bloco de 50 perguntas.
e como você vai dividir esses seriam 4 blocos de 50 mais as 10 de reserva. Façam muito bem as primeiras de reserva, porque a maioria das vezes eles vão anular entre 1 a 4 perguntas, então essas de reserva, se você tiver bem e subir essas perguntas, vai te favorecer muito. No meu caso, eu tive sorte também, nesse sentido de que anularam as que eu tinha ido mal, porque se tivesse anulado perguntas que eu tinha ido bem, ia subir outras que eu tinha ido bem, eu ia ficar no mesmo posto e outras pessoas, né, e eu passar na minha frente, gente que tinha pergunta mal que anulou e subiu alguma pro exame que a pessoa acertou, que a pessoa tinha ido bem. E essas pessoas iam passar na minha frente, mas no meu caso, por sorte, também foi esse caso de sorte, eu tinha errado as que eles anularam, praticamente das 3 ou 4, eu nem sei, porque depois eu nem conferi. Eu tava muito cansada quando eu cheguei do exame, as filhas do meu marido estavam aqui, e a minha sogra, elas passaram 2 meses aqui em casa. E eu fui pra Granada, porque eu fiz a prova lá. Então eu fiquei lá 20 dias, do dia 1 de janeiro até o dia 21, 22. A prova foi dia 20 de janeiro. Eu precisava ficar isolada esse tempo estudando lá, porque eu sabia que aqui com elas eu ia querer sair, ia querer fazer coisa e não ia conseguir me concentrar. Então eu fiquei isolada lá esse tempo, eu passei com elas, chegaram no fim de dezembro, a gente passou Natal, Ano Novo junto, dia 1º eu fui. Aí quando eu voltei, eu tava morta, eu não queria saber de mira, eu não queria saber de nada. Então eu só fiquei aqui com elas, aproveitei, porque tinha mais um mês com elas aqui. Aproveitei esse tempo com elas, então não vi, não conferi prova, papapá, nada. Então, é isso, hoje é dia 2 de abril, né, sim, aniversário da minha mãe. Aí dia 4 de abril já abre o Simule, que é uma plataforma do próprio Ministério da Sanidade aqui, que você pode colocar suas preferências. E ele vai fazendo uma estimativa de acordo com a quantidade de pessoas que colocaram as preferências na plataforma. Quanto mais pessoas tiverem colocado, né, mais fiável vai ser. Qual é a chance de que te dê tal especialidade, a sua primeira opção, a sua segunda opção, etc. Então você pode ir fazendo o Simule mais ou menos durante a escolha das suas especialidades. Por exemplo, agora dia 5 eu vou entrar, colocar toda a minha lista de especialidades, né? Então, acho que a partir do dia 8 já começam a assignar para os primeiros. Então, os primeiros já vão sendo assignados dia 8. E se eu tinha alguma dessas especialidades na minha lista e que foi assignada para outro que foi melhor do que eu, que está com um número de ordem menor do que o meu, essa opção já não conta na minha lista. Eu não sei bem se ela desaparece da lista ou se ela é taxada ou não sei o quê. Mas, assim, essa já não vale, né, na minha lista. Então, é bom você ir entrando para ir vendo quais especialidades já não tem mais e você vai... Na parte do Ministério diz que não é necessário descartar essas especialidades, que diretamente a plataforma vai assignar para você a primeira da sua lista que tiver disponível de acordo com o seu número, quando é a sua vez. Mas enfim, aí você pode ir vendo e mais ou menos reordenando as suas especialidades, né, as suas prioridades, de acordo com o que já foi assignado, de acordo com o que já não tem vaga, coisas assim. Eu vou filmar o processo porque eu não vi muito vídeo disso, na verdade eu nunca vi um vídeo disso em português. Eu vi vários vídeos disso de gente aqui da Espanha fazendo. E como eu quero deixar meu YouTube só pra falar de medicina, porque eu não aguento mais falar de medicina no Instagram. O meu TikTok é só futilidade, gente. É só falar de roupa, maquiagem. E meu TikTok. E meu Instagram eu só fico postando foto. Assim, se quiser me seguir lá, me segue, porque lá eu posto todo dia, porque é mais fácil, né, de postar foto, assim. Tipo, eu tava agora no registro civil, tipo, foto. Então é mais fácil, assim, de você saber o que está passando em primeira mão na minha vida. Enfim, vou parar de falar, porque, enfim. Estou muito feliz. Agora, então, eu vou filmar o processo. Eu não quero contar que especialidade eu vou fazer ainda, porque eu quero primeiro que me deem, porque a especialidade que eu quero só tem uma vaga em um hospital e 2 vagas em outro hospital. Então, tipo assim, vai que o povo olha e fala, nossa, realmente, eu não pensei nessa especialidade, deixa eu ver, vai e me pega a especialidade, sabe? Então, mas eu vou ir filmando a minha lista e o processo à medida que forem escolhendo as minhas prioridades ou que eu for mudando de ordem. E aí, dia 13, quando chega o e-mail que vai chegar pra mim, você foi assignado tal especialidade em tal hospital, aí eu subo o vídeo que eu fui gravando, assim, picado todos os dias. Deu pra entender, né? Não sei, eu tô muito acelerada porque eu tô muito feliz. É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui. É mais fácil de eu responder aqui. Agora eu tô entrando mais aqui. Nossa, faz um shot cada vez que eu disse aqui. Eu tô entrando mais vezes aqui pra tentar manter essa coisa aqui mais ativa. E eu quero fazer uns vlogs aqui também quando eu começar a residência, né? Porque agora eu não tenho nada pra mostrar, não. Minha vida é só fazer trâmite e eu já nem tô trabalhando. Eu quero esse mês de férias e final de abril a gente se muda.
já, porque eu vou marcar todas as minhas opções em outra cidade, então vão ter que me dar estabilidade aí sim ou sim, porque eu vou pôr tudo aí. E a gente se muda, e aí dia 6 de maio já começa a residência. É isso, um beijo.